Nas aulas anteriores a gente estudou herança e a gente viu alguns exemplos de utilização de herança. E nesses exemplos a gente pode ver qual que é o comportamento do nosso programa quando a gente herda. Por exemplo, se eu tiver uma classe A e uma classe B, e na classe B eu determino que a classe B eu vou herdar de classe A. Então na classe B eu vou ter os atributos de A, eu vou ter os métodos de A. Se eu tiver alguns atributos ou métodos que forem privados, eu não vou conseguir acessar diretamente, tá? Dentro da classe B. Essas coisas a gente estudou nas aulas anteriores. Nessa aula a gente vai estudar alguns conceitos relacionados à orientação a objeto também, mas que estão mais relacionados à parte de herança da orientação a objeto. Tá? O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de sobrescrita de métodos. Tá? Override. Esse override talvez vocês já tenham visto em algum programa que a gente já criou, principalmente nos toString. Tá? Método override, override em métodos é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma classe A e nessa classe A eu tenho um método imprimir. Se na classe B eu determino que a classe B vai herdar de classe A, esse método imprimir vai para a classe B. Mas dentro da classe B nada impede que eu tenha o meu próprio método imprimir. Ou seja, lá eu vou ter uma especialização do método imprimir. Lá na classe A eu vou ter um método imprimir genérico e na classe B eu coloco algo mais específico para a classe B. Isso daí é o que a gente chama de sobrescrita de métodos. Então a gente vai ter uma classe que herda todos os atributos e métodos de uma superclasse e essa classe pode utilizar tais métodos de maneira que como se estivessem codificados dentro da própria classe. Tá? Dentro da própria classe, mas eles estão codificados na verdade na classe base, tá? Ou na superclasse. Mas a gente especializa, a gente cria esse método, por exemplo, ou métodos dentro da classe filha, e a partir de então qualquer chamada a objetos, a esses métodos a partir de objetos da classe filha, o método que vai ser chamado, na verdade, é o método que foi sobrescrito, um método especializado que está dentro da classe filha. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, então eu tenho uma classe chamada pessoa, que é aqui, ó, eu tenho estudante e professor, ambas aqui herdam de pessoa. Eu tenho o atributo name, atributo address, aqui eu tenho no estudante número de cursos em string, né, um array, e as notas. Tá? Aqui eu tenho em professor número de cursos e strings, né, um array de strings contendo os cursos que esse professor dá. Bom, aonde que eu quero chegar aqui? Vocês estão vendo que todos eles têm um toString aqui, ó. Pessoa tem um toString, estudante tem um toString e professor também tem um toString. Aqui dentro de pessoa, vocês vão ver que a implementação do toString é a seguinte, ó, ele vai retornar o name da pessoa, o nome da pessoa, mais o endereço, tá? Simples assim. Aqui, ó, dentro da classe estudante, ele também vai ter um toString. Ele vai, na verdade aqui, o que ele pode fazer? Ele pode implementar um novo toString ou ele pode reusar o toString da classe pessoa, que já implementou um toString, e implementar em cima dele. Tá? Então aqui é o que ele está fazendo aqui. Então ele tem um toString, ele vai retornar uma string estudante aqui, student, mas ele tá criando uma string aqui juntando o student mais o toString que é do super, que é esse cara aqui, ó, que vai ter um name e o address, tá? Mesma coisa o professor aqui, ele está retornando o teacher aqui mais o super toString, tá bom? Essa que é a ideia de sobrescrita de métodos. Na verdade, quando eu criar um método aqui, quando eu criar um objeto teacher aqui da classe teacher, eu chamar o imprimir, ele vai estar chamando esse imprimir aqui, tá? O student, mesma coisa. Se eu criar um objeto que é da classe student, a hora que eu chamar o imprimir, é esse cara que ele vai chamar. Independente se o person tem ou não tem
o método toString é esse toString que ele vai chamar. Só que aqui, logicamente, ele está chamando, está invocando também esse método aqui da superclasse, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de sobrescrita de métodos. A gente já tem um método na classe base e a gente reimplementa esse método, ou seja, ele está sobrescrevendo o comportamento do método que antes eu tinha determinado na classe base, tá? Então isso que é a sobrescrita de métodos. A gente vai ver vários conceitos agora, tá? E depois a gente vai fazer, a gente vai desenvolver um exemplo contendo esses conceitos e lá a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, tá? Mas por enquanto a gente vai estudar apenas os conceitos agora e nas próximas aulas. Tá? A gente volta daqui a pouquinho então para conversar sobre polimorfismo.